No dia que eu te vi, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Depois meu viver floriu, porque para mim sorriu. Quem eu amo, quem eu adoro, meu amor, tu és o meu bem-querer, razão deste meu viver. Sem amor, minha vida vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer. Se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Eu te adoro, meu amor, de Rocinho Pinto. E assim, falando de amor, lembrando essas belas músicas, né? Aí foi o Rei Roberto Carlos que gravou essa música, né? Eu te amo, eu te adoro. E assim, falando de amor, recordando os velhos bons tempos. Hoje estamos começando Varela no Ar, programa do Varela. Apresentação, Jonas Varela. Direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela, Mona Lisa Varela. Para o nosso querido público que nos acompanha, as nossas indicações. Varela Clínica de Estética e Beleza, mais de 500 serviços para homens e mulheres. A moda Varela, masculina e feminina. Acesse varelaestéticabeleza.com.br. Os telefones 85 3224 0783, 3224 7018. Rua Oswaldo Cruz 1660, Aldeota, Fortaleza, Ceará, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Programa Check-up. Atualidades da medicina. Quadros Saúde 100%. Olho no olho, em forma, dicas das estrelas e outras atrações. O programa que se preocupa com você. Domingo às 20 horas, apresentação Natália Varela, na TV Diário, Fortaleza, Ceará. Programa 100% Jesus. Os quadros Cantando para Jesus, 100% Jesus, In Love, Gospel News e outras atrações no programa da missionária Natália Varela, sábado às 23 horas na Rádio Vida 102,9 FM, Fortaleza, Ceará. Acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Programa Vida News, notícias ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Apresentação Felipe André e Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999. E no programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo 10 do livro Evangelho segundo Marcos, segundo livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Marcos 10, 1. A subida a Jerusalém. Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões, mais uma vez, se ajuntaram ao seu redor, e ele, como de costume, as ensinava. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 2. O repúdio da esposa. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Marcos 10, 3. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Marcos 10, 4. Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la.
Marcos 10, 5. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. Marcos 10, 6. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Marcos 10, 7. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Marcos 10, 8. E os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Marcos 10, 9. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Marcos 10, 10. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Marcos 10, 11. Jesus respondeu: quem despede sua mulher... Tem meus irmãos que aqui as folhas estão muito fininhas e grudam aqui, sabe? Então, deixa eu ver aqui. Repetindo aqui, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 10. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Marcos 10, 11. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. Marcos 10, 12. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 13. Abençoando as crianças. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Marcos 10, 14. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Marcos 10, 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Marcos 10, 16. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17. O rico querendo seguir Jesus. Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Marcos 10, 18. Disse Jesus: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Marcos 10, 19. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 10, 20. Ele então respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Marcos 10, 21. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Marcos 10, 22. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens.
Marcos 10, 23. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, 24. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras, e Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Marcos 10, 25. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10, 26. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Mateus 10, 27. Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Marcos 10, 28. Pedro começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Marcos 10, 29. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, Marcos 10, 30, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Marcos 10, 31. Muitos, porém, que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Evangelho segundo Marcos 10, 32. Terceiro anúncio da paixão. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente e eles, assombrados, seguiam com medo. Jesus, outra vez, chamou os 12 de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Marcos 10, 33. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Marcos 10, 34. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Evangelho segundo Marcos 10, 35. Ambição dos filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que te vamos pedir. Marcos 10, 36. Ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Marcos 10, 37. Responderam: permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Marcos 10, 38. Jesus lhes disse: não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Responderam: podemos. Jesus então lhes disse: sim, do cálice que eu vou beber, bebereis, com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados. Marcos 10, 40. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles para quem foi preparado. Marcos 10, 41.
Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Marcos 10, 42. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Marcos 10, 43. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Marcos 10, 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Evangelho segundo Marcos 10, 46. Cura do cego de Jericó. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Marcos 10, 47. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10, 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10, 49. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. Marcos 10, 50. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Marcos 10, 51. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Marcos 10, 52. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 52. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Nossa diretora-geral, Mona Lisa Varela, e aqui nós concluímos o capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, segundo livro das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, fiquem com Deus, tudo de bom.